Send them a message or give them a call. Se você não é de nenhum Connect, procura um Connect aí. And if you're not part of a Connect group, look for a Connect group. Você que está aqui pela primeira vez, faz assim para a gente te If you're conhecer. here for the first time, wave your hand. Ó, so tem we duas can- mãozinhas aqui. Tem mais alguém? Is there anyone else? Não, tem os dois. Muito bem-vindos. You're Tem mais very alguém que eu não welcome. vi, gente? Então, vamos dar um abraço, Let's dizer give que them eles a são hug and let them bem-vindos. know that they're welcome. Amém? São muito bem-vindos. You're very welcome. Amém? Amen. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Vocês estão meio assim, meio desanimados? Who's happy? Abra sua Bíblia aí. Open your Bible. Eu acredito que a nossa água está chegando, mas se não está, a gente relembra aí, por favor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Open your Bible in 1 Corinthians. Gente, leia a Bíblia. Guys, read the Bible. Leia a Bíblia e continue lendo para o resto da sua vida. Read the Bible and keep reading it for the rest of your life. Eu recomecei de uma maneira interessante, já falei isso para a igreja, I restarted in an interesting way, diferente de como eu sempre li, different to how I usually read it. e parece que eu tenho redescobrido uma nova Bíblia. And it's like I've rediscovered a new Bible. E sempre vai ser assim. And it's always going to be like that. Continue lendo a sua Bíblia. Continue reading your Bible. Amém? Amen. O que eu falei aí? 1 Coríntios 15, 56. 1 Corinthians 15:56. O aguilhão... Deixa eu achar aqui, gente, espera aí. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é... The sting Mas- of death is sin, and the power of sin is the law. Mas graças... Ajuda aí. Mas graças a Deus que nos dá... Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio... But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amém, amém. Se eu esquecer de você, me cutuca aí. Que é fácil. Amém? Amen. Aguilhão. Sting. No inglês é bem próprio, né? Sting, né? Aguilhão no português, pelo menos no inglês, parece que faz mais sentido. In English, it makes more sense, the word sting. Quem sabe... Você fala aguilhão em português? If I say sting in Portuguese, Ninguém sabe o que é aguilhão, ninguém nem usa isso. nobody really knows what this word means. Agora, em sting faz mais sentido. But sting makes more sense. Agulhão, é mais ou menos isso, um agulhão. It's like it's a big needle. Ou seja, a palavra aguilhão vem do grego, The word agulhão or sting comes from Greek. que, no grego, né, kentro, que significa ferrão, né, quase um agulhão mesmo, That means a big piece of metal. né, um ferrão, mas ferrão de não é nem também pode ser como se fosse um espinho, It's like it's a thorn. sim, que era usado para direcionar o gado. That was used Tem uns to... da roça ali que sabe, ó, tá balançando a cabeça Você- bem ali, conhece. Para mim não fazia sentido, mas para alguns fazia. Amém? Ou seja, esse aguilhão So this sting é para direcionar o gado. is to direct the cow. The Ou cattle. Cattle, yeah. É.
Só que era furando a ponto de matá-lo. Por isso a dor é forte para que ele obedeça. But it was like stabbing them, and sometimes they would even die, but it was so that they would obey. E é interessante, quando eu estava lendo esse versículo, era justamente, eu fiquei pensando nisso. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. And it's interesting because it says the sting of death is sin, and the power of sin is the law. É bem interessante, né? Eu até tenho essa semana aí eu lendo sobre isso, pensando sobre isso. So this week when I was reading about this and thinking about this, Aconteceu uma situação interessante lá em casa, acho que ontem. there was an interesting situation that happened in my house yesterday. A gente chegou, entrou na cozinha, acho que eu e a Rebeca, Me and my daughter Rebecca, we went into the kitchen, o Joshua e a Rachel ficaram mais para perto da porta. and Joshua and Rachel were more towards the door. De repente veio a Rachel reclamando. Out of nowhere, Rachel came complaining. O Joshua deu o dedo do meio. Joshua showed me the middle finger. Eu falei, como assim? I said, Vem what aqui, do you Joshua. mean? Joshua, come here. Ele já sabia que não podia. He already knows that he shouldn't do that. Aí eu chamei ele e falei, você fez isso? And I called him and I asked him, did you do that? Ele falou, fiz. And he said, yes. Eu peguei a mão dele e dei um tapa na mão dele. And I took his hand and I gave it a little slap. Ele, na hora, tudo bem que ele saiu ainda falando, nem doeu. Okay, he walked out and he was saying that didn't even hurt. Eu confesso que a raiva de mãe dá vontade de você descer uma porrada. Agora eu vou fazer doer, mas não era a intenção. A intenção era corrigir, tá? And I won't lie, in that moment, my anger wanted me to take him and say, now it's going to hurt, but that wasn't the point. Aí eu perguntei, por que você fez isso? And I asked him, why did you do that? Aí ele falou, porque a Rachel me mandou fazer. And he said, because Rachel told me to. Sim, aí eu pensei, como assim? And then I thought, what do you Rachel, vem mean? aqui. Rachel, come here. Aí a gente volta para esse pedaço aqui. And then we come back to this verse. O aguilhão do pecado é o quê? The A sting of morte. death is sin. E a força do pecado é o quê? And the power of sin is in the law. Qual era a lei? What was the law? Não a lei da Bíblia. Qual era a Não. lei nesse momento aqui da minha casa? What was the law in that moment in my house? Hã? Não dá dedo? Don't show someone the middle finger. Qual foi o aguilhão ali? And what was the sting? A Rachel. Rachel. E aí ele cedeu? And he gave in. Ele cedeu? He gave in. A lei era, você não pode dar dedo. Ele sabia qual era. The law was, you can't show the middle finger, and he knew that. Apesar de que ela também sabia que ela não deveria fazer o que ela fez. Even though she also knew that she shouldn't have done what she did. Mas ela incentivou. But she encouraged him, Ele deu o dedo só para ela. and he showed his finger only to her. E ela veio contar. And she came Pra mim. to tell me. Qual era a intenção? What was the intention? Qual era a intenção dela? What was Rachel's intention? Colocá-la em problema, não era? To put her brother in problems. Ou seja, ela sabia que ele estaria em problema. Ela não falou, eu mandei ele dar dedo, ele deu dedo. Não She foi isso que ela didn't falou. say, I told him to show the middle finger, and he showed the middle finger. Ela só chegou e falou, ele deu o dedo. She just came Olha que and she said, absurdo. he showed me the middle finger. E a mãe, ela estava escandalizada com ele ter dado o dedo. And she was shocked that he showed her the middle finger. O aguilhão do pecado é a morte. The sting of death is sin. O aguilhão, ou seja, é aquilo que causa, o ser humano, ele tem essa natureza pecaminosa. So the human being, they have a sinful nature.
A gente tem essa tentação pelo pecado. We have this temptation towards sin. O diabo, ele vai lá, tenta, The devil, he comes and he tempts you. a decisão de fazer He gives you the decision to é do nossa, it. The decision to do it is yours. e depois ele faz o quê? And then what does he do? Ele vai lá e acusa. He goes and he accuses you. Mesmo sabendo qual era a lei, Even knowing what is the law, a pessoa vai por decisão e faz. Ou seja, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, when sin entered the world through Adam and Eve, a morte entrou na vida do ser humano. death came into the life of human beings. E é exatamente isso. And it's exactly this. A lei de Deus, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. God's law is what? It's good, perfect, and Sempre foi. Sempre foi boa. it always has been good. Sempre foi boa. It's always been good. A gente tem a tendência de falar, eu não vivo mais na lei. We have a tendency to say, I don't live under the law. Mas a lei de Deus é boa. But God's law is good. Mas a gente não conseguia viver nesse padrão da lei de Deus. But we haven't been able to live at the level of God's law. E essa força do pecado And this thing that gives strength its power sempre vai estar nos empurrando para fazer. is always going to be pushing us to do wrong. E como diz lá em Gálatas 3:24, coloca aí. In Galatians 3:24, Que assim, a lei foi o quê? O nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. so the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Ou seja, a lei é nosso tutor. So the law is our guardian. Tutor é assim, ó. A guardian is like this. Eu vou te levar I'm going to take you até você achar o caminho correto. until you find the right path. Enquanto você não achar o caminho correto, While you don't find the right path, eu vou te guiando. I'm going to be guiding you. Você sabe por que que a gente obedece regras? You know why we obey rules? Porque elas são feitas para o nosso bem. Because they're made for our good. Por exemplo, a maioria de nós, se fumássemos, For example, if we smoke, acredito que a maioria dos pais não gostariam dos filhos fumando dentro de casa. I would believe that most parents wouldn't like their kids smoking inside the house. E a maioria dos filhos não fumam dentro de casa. And most kids Quando don't os pais não smoke, querem, né, gente? don't smoke inside the house when quê? their parents don't want them to. Por Why? quê? Hã? Hã? Também, por respeito, For out of respect, porque fede, because it também. smells bad. Mas por que que os pais normalmente não querem? Se for, por que que os pais não querem que a pessoa fume? Why would parents not want that their kids to Huh? smoke? Porque é destrutivo. Because it's destructive. Os pais não, meu pai não quer que fume simplesmente porque que não quer que fume. Oh, my dad doesn't want me to smoke just because he doesn't want me to smoke. Eu cresci eu estudei a vida inteira numa escola muito rígida. I went to school in a really strict school. E na minha escola não podia mascar chiclete. And in my school, you weren't allowed to chew gum. Eu acho que talvez os meus filhos saibam disso. I think maybe my kids know this. Não vem pro culto mascando chiclete, eu acho a coisa mais desrespeitosa do mundo. Don't come to church chewing gum. I think it's Mas é really uma lei disrespectful. da sociedade? But is it a law of society? Talvez seja para mim, sei lá. Maybe for me. Só eu que acho falta de educação? Am I the only one that thinks it's Estou perguntando para você, rude? só eu que acho? Am I the only one? Ah, tem mais gente, Oh, então there's more saibam. people. Hã?
E ainda colam na cadeira, debaixo do banco, And tá? then they still stick the gum underneath the Ainda chair. colam debaixo do... Gente, é fato. It's a fact. Quando a Rebeca era pequenininha, When Rebecca was small, eu e o Kes tivemos que vir uma tarde para a igreja, me and Cassie had to come one afternoon to church virar todas as to cadeiras turn all the chairs over e tirar todos os chicletes. and take off all the chewing Porque a gente não gums. aguentava, na hora do culto, a Rebeca andando debaixo das cadeiras, pegando os chicletes para comer. Because Nós tivemos que vir because we tirar. couldn't take any more Rebecca when she was small, going under all the chairs and taking the chewing gum off and eating it. Não fale isso para ela, cadê ela? Que ela Don't morreu. tell her that. Nós tivemos que tirar todos os chicletes, então não We colhe. had to take all the chewing gums off. Não é um crime mastigar chiclete nos lugares. It's not a crime to chew chewing gum in places. Não vai te adoecer porque você comeu chiclete num It's lugar. not going to make you sick because you chew chewing gum in a place. Porque eu cresci numa escola rígida, Because I grew up in a strict school, eu acho falta de educação. I think it's disrespectful. Eu acho que é falta de respeito. I think it's a lack of respect. Pelo menos disfarça, né? Porque ela tem- At least be discreet pelo instead menos of chewing. disfarça. Pelo menos um pouquinho mais, ainda explode a bolinha. Não, aí já é demais. Mas, ou seja, não é um crime. But it's not a crime. Não é uma coisa que vai te matar. It's not something that's going to kill you. O fumar, sim, por exemplo. Smoking, for example, will. Talvez por isso que os seus pais não querem. Maybe that's why your parents don't want you to smoke. Da mesma forma, são as leis de Deus. That's the same way in the laws of God. Tudo que o Senhor quer para a sua vida Everything that the Lord wants for your life é vida, is life. é futuro, It's the future. é salvação, It's salvation. é eternidade. It's eternity. Tudo que Ele está falando para você, não faça. Everything that He's telling you, don't do that. Não é por maldade. It's not to be mean. Não é porque Ele quer te punir. It's not because He wants to punish you. É porque Ele quer que você tenha o melhor. It's because He wants you to have the best. Quando Ele fala para você, se preserve e case direito, When He tells you, save yourself from marriage, é porque Ele quer um casamento maravilhoso para it's você. because He wants a wonderful marriage for you. Quando Ele fala para você diversas outras coisas, tem um monte de outras coisas que Ele fala que às vezes a gente acha, ai, é maldade de Deus. When He tells you so many other things that we think, oh, that's mean, God. É bondade de Deus. It's actually His goodness. É cuidado de Deus. It's Him taking care of you. Da mesma forma que a gente não faz, a gente não fuma dentro de casa. In the same way that we don't smoke inside our houses. Às vezes a gente se comporta com Deus da mesma forma. A gente acha que em algum lugar a gente está escondido. Aí no fundo, não faço aqui, mas eu faço aqui. We act the same way with God, where we think, oh, inside here I don't do it, but I'll do it hidden. Deus, ele vê em todos os lugares. God, He sees you. Essa é a diferença dos every nossos pais, place. né? That's the difference from our parents. A gente não faz aqui na frente dos pais por respeito. We don't do certain things in front of our parents out of respect. Mas com Deus a gente não tem como esconder. But with God, there's no hiding. Então, quando o pecado entrou, So when the sin came in, a força do pecado, the power of sin, como nós acabamos de ver aqui, o aguilhão da morte like we just read, the sting of death é o pecado. is sin. Mas a segunda parte fala o quê? But the second part says, well, Mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio de quem? the grace of God gives us victory through Jesus Christ. A vitória por meio de quê? Por meio de Jesus. The victory is through Jesus. E quando nós temos, como na história do Josh e da Rachel ali, And like the story of Joshua and Rachel, a tentação de quebrar a regra, the temptation to break the rules, vem depois uma punição, né? after that we receive punishment. Veio uma correção. There's correction. Os dois se desculparam. The both of them apologized. Apesar de que a Rachel só foi descoberta depois, né? Ela Even não though tinha Rachel muita was- intenção de se entregar, não. Even though Rachel was only given away later, she didn't really have an intention of
of confessing. Mas é isso que acontece. O pecado, ele vem, traz essa tentação, But that's what happens. The sin, it comes, it brings temptation, e depois traz o quê? Um peso de condenação. and then it comes and it puts the weight of condemnation on you. A mesma coisa, o diabo vem, coloca um peso, coloca o incentivo, It's the same way the devil, he comes and he encourages you. e pensando dessa maneira, a gente pode achar até que a lei é uma armadilha. And if we actually stop and think, it's almost like the law is a trap. Mas pelo contrário, né? A tentação da natureza humana é que se volta para o que é correto. A gente tem uma tentação de voltar para o errado, de se voltar para o que é errado, quer dizer. But actually, it's that we as humans have a temptation to always go back to what's wrong. E a intenção é que nós possamos andar e viver com Cristo por amor e não por peso, não por condenação. And the intention is that we always come back to Christ for love and not for obligation. E é tão interessante, que essa história eu me perdi aqui porque eu botei a folha com essa história para frente, e agora eu estou tentando voltar para a ordem que eu tinha colocado as coisas. É tão interessante, essa semana eu estava vendo um estudo sobre como o cérebro humano não foi programado para receber não. This week I was reading a study about how the human brain was not programmed to hear the word no. E a pessoa estava até falando, se eu falar para vocês, não pensem num elefante. And the person gave the example where they said, if Você I pensou em tell quê? you, don't think of an elephant, what are you going to think Você of? pensou em quê? What did you think of? Por causa da palavra não. Because of the word no. Ou seja, a lei ela é boa, So the law is good. a lei é perfeita. The law is perfect. Só que o pecado do ser humano But the sin of human beings é que faz com que o ser humano tenha o desejo de fazer o que é contrário a essa lei. is what makes the human being want to do what's against that law. Não seria preciso estar o tempo inteiro dando esse direcionamento. There wouldn't be a need to all the time be given this direction. Esse aguilhão é o que está lá, furando, até matar. This thing gets there, stabbing us until we die. E o Senhor nos chamou para ter vida em Cristo. And the Lord calls us to have life in Christ. A vitória acima da condenação do pecado. Victory over condemnation of sins. Nós temos a tendência a nos rebelar contra qualquer tipo de lei de Deus. We have a tendency to rebel against any type of law from God. Para isso que a sociedade tem leis, né? That's why society has laws. Nós temos leis para tantas coisas. We have laws for so many things. E outro dia eu estava pensando como é interessante a Irlanda, por exemplo. And I was thinking how it's interesting in Ireland, for example. No Brasil nós temos leis para idoso na fila, In Brazil, we have laws for old people in lines, grávidas, pregnant people, pessoa com criança pequena, people with small children, deficiente. people with disabilities. Quem mais? What else? Por quê? Why? Porque a gente é mais rebelde do que a Irlanda, pelo jeito. Because we're more rebellious Porque se than não in tiver Ireland. lei, o povo não entra nem na fila, deve ser. Because if there isn't a law, they probably wouldn't even be able to get into the Parece law. que aqui tem mais velhinhos, It's like here there's more old people, mas eles são mais respeitados, não precisa de lei para isso. but they're respected. We don't need a law for them. Se a gente não tiver lei, eu presenciei no Brasil uma vez, One time I saw in Brazil, eu ia pegar um ônibus, I was going to take the bus. um monte de gente na frente do ônibus, A lot of people in front of the bus. a porta fechada, The door was closed. o motorista no final da multidão, assim, do outro lado,
The driver was at the other side, at the back of the big crowd, segurando na alça de uma cadeira de rodas, holding the handle of a wheelchair, esperando as pessoas saírem na frente da porta para ele colocar a cadeira de rodas. waiting for people to move from in front of the door so he could put the wheelchair inside. Ele deu a volta, subiu no degrau do ônibus He went around and stood up on the platform of the bus e falou: enquanto não afastarem, and said, while you don't move back, para eu colocar a cadeira, eu não vou abrir o ônibus. so I can put this chair in, I'm not going to open the bus. E acho que ele já estava tão irritado que ele acabou falando até meio que besteira, porque ele falou, era quase como eu nem queria colocar, mas é a lei, eu tenho que colocar a cadeira de rodas primeiro. I Ou eu think tenho que he colocar was a cadeira de already rodas, so nem lembro. annoyed that he even said, I didn't even want to put it in, but it's the law, I have to put it in first. E eu fiquei tão impressionado que eu já estava há muitos anos aqui. And I was so shocked because I was already here for so many years. Eu fiquei pensando, que povo boçal é esse? Povo sem educação é esse? And I was thinking, oh, what rude people. Sei. Da minha cidade, tá? Não era da cidade de ninguém. It was in my town. Que falta de educação. What a lack of manners. Precisa ter uma lei There needs to be a law que obrigue uma cadeira de rodas a subir primeiro. that says that someone in a wheelchair has to go in first. Porque nós temos a tendência de sermos maldosos. Because we have a tendency to be mean. Sim, você pode perceber, você pode prestar atenção, às vezes uma pessoa sozinha You can pay attention. Sometimes somebody who's by themselves não bateria em alguém. wouldn't hit someone. Vai num campo de num time de futebol. Go to a football team. Começa um bater, If one starts hitting, mas como tá na galera, but since they're in the crowd, o povo vai igual manada. they go all together Cria uma força, cria uma coragem. and they create courage. O ser humano é maldoso. Human beings are mean. Não é porque é criança. Criança é maldosa também. It's not just kids. Kids are also mean. Você nasceu com uma natureza pecaminosa. You were born with a sinful nature. Para isso que o Senhor deu uma lei maravilhosa. That's why God has given us a wonderful law. Mas só que essa lei, ela não só simplesmente ela revela o nosso pecado e a nossa maldade. But this law, it doesn't only reveal our sin and our meanness. Essa lei, ela é maravilhosa. This law, it's wonderful, Só que ela não resolve o nosso problema. but it doesn't resolve our problem. Ela não redime, ela só fala, tá errado. It only tells us this is wrong. Tá errado. This is wrong. Tá errado. This is wrong. Mas ela, como disse ali, But it's like it said there. ela é um tutor que nos leva até onde? It's the guidance that takes us to where? Até Cristo. To Christ. Eu já contei uma vez aqui que o Joshua quebrou a televisão lá de casa, né? I told the story one time that Joshua broke Já the contei TV várias at vezes home. sobre isso. I've Ele told jogou, this story lots of times. ele jogou uma bola na televisão. He threw a ball at the television. Ele era bem pequeno. He was really small. Hoje ele tem 5. Now he's 5. Ele não joga mais bola na televisão. He doesn't throw a ball at the TV anymore. Não daquele jeito, né? Not in that way. Intencionalmente assim. Intentionally. Porque a gente vai crescendo, Because as we grow, a gente vai entendendo algumas coisas. we start to understand certain things. Algumas coisas vão se tornando mais normais na nossa vida. Some things start to become more normalized in our life. Mas o que o Senhor não quer é porque é tão interessante. Because it's so interesting. E por que eu vim falar sobre isso? Parece tão básico. And why am I saying about this? It's like so basic. Mas tanta gente But so many people caminha com Deus uma vida inteira walk a whole life with God sem entender o que é graça. without understanding what is grace. E vive em condenação o tempo inteiro. And they live under condemnation the whole time.
Eu não estou falando que você viva a sua vida em pecado. Não estou falando sobre isso. I'm not saying, oh, live your life freely in sin. Eu estou falando que a lei de Deus é perfeita. I'm saying that God's law is perfect. Mas Cristo veio para cumprir essa lei em mim e em você. But Christ came to fulfill this law Nós não- in me and in you. Nós não temos como caminhar sem Ele. We can't walk without him. Nós não temos como seguir essa lei perfeita e maravilhosa de Deus. We can't follow this. Abre aí Romanos 8, Open 3 e 4. Romans 8, 3 and 4. Lê aí. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa. Somos oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so he condemned Help me. sin in the flesh. Jesus, ele é essa vitória sobre o pecado. O pecado ele sempre vai estar ali, tentando nos atiçar. The sin is always going to be there trying to bribe us. E trazendo para a gente relembrar, essa lei ela faz o quê? Ela revela o pecado em nós. And what does the law do? It reveals sin in Como us. Paulo disse, antes eu não sabia o que era cobiça, até a lei falar para não cobiçar. It's like when Paul says, I didn't know coveting was a sin until the law told me, do not covet. Ou seja, até que a gente saiba, eu não posso fazer isso, eu não sabia que aquilo era errado. So until we know I shouldn't do this, I wouldn't know that it's wrong. Por isso que muita gente tem tanta dificuldade em servir a Deus. That's why so many people have such a hard time to serve the Lord. Não por causa da lei, Not because of the law, mas porque permite que a lei traga simplesmente condenação. but because the law only brings condemnation. Porque a lei a lei ela traz essa revelação do pecado Because the law, it brings revelation of our sin. e provoca o quê? Rebeldia, né, no ser And humano. it provokes rebellion in a human being. Todo mundo sabe que o ser humano é tentado pelaquilo que é proibido, né? Everyone knows that humans are tempted by what's not allowed. Isso aí é óbvio. That's obvious. Se falar não joga lixo, o povo joga ali. If we say don't throw rubbish here, people are going to throw rubbish there. Não quebra o vidro, o povo vai quebrar aquele vidro. Don't break this glass, people are going to go and break the glass. Você pode ver que geralmente a pessoa arruma um amante, You could see usually someone who has an affair, pega fogo. Ixi, todo mundo ficou calado, gente. Calma. Pega fogo. Vocês me entenderam. Aí casa com a amante. they catch fire, and then they marry the person they're having an affair with. Acabou o fogo. And then all the fire is gone. Deixou de ser errado. Does that mean that it's still not wrong? Enquanto namora, While they're going out, pega fogo. it Não catches devia, fire. gente. Não devia. It Fogo shouldn't. repreende. We rebuke fire. É. Por quê? Porque existe uma lei. Casa direito. Because there's a law that tells us to Não trai o marry seu in a certain marido. way. Não trai a sua esposa. Don't cheat on your spouse. Enquanto tem a lei, a pessoa é tentada a fazer. While there is this law, the person is tempted to do it. Depois acaba. Vem só o peso da condenação. Por And que then eu fiz after isso? it's done, all we have is the weight of condemnation. Até dieta é assim, né?
Even with a diet, it's like that. Não coma. Aí você come, aí vem aquele peso de condenação. Poxa, Don't por que eat eu comi? that, and then you eat it, and then it comes with the weight of condemnation. Oh, why did I eat that? Porque existe esse peso de condenação. Because there is this weight of condemnation. Porque nós somos condenados pelo quê? Pela falha. Nós Because, somos condenados porque falhamos. because we are condemned because we fail. E nós somos chamados a uma vida de liberdade. And we are called to a life of freedom. Nós somos chamados para uma vida de quê? We're called to a life of freedom. De vencedores. Uma vida de liberdade. A life of Eu não vim victory. trazer peso para você não, gente. I didn't come to bring heaviness to you tonight. Saber que existe uma lei, quem não sabia? Who didn't know that there was a law? Saber que existe um tentador aí empurrando você para fazer pecado, quem não sabia que existia? Who didn't know that there was a Se tem alguém tempter aqui que who não sabia, pushes you levanta a to mão. sin? If there's anyone who didn't know, raise your hand. Entender que existe vitória acima do pecado When we understand that there's victory over sin, muda a nossa maneira de viver. it changes our way of living. É sobre isso que eu queria que você saísse daqui entendendo. It's about this that I wanted you to leave here tonight. Quando você vive em condenação, When you live under condemnation, você não vai conseguir servir a Deus. you won't be able to serve the Lord. Porque hoje você serve, amanhã você não serve. Hoje você serve, amanhã você não serve. E depois você se acha o fracasso do fracasso e não consegue servir mais. Because today you serve the Lord and tomorrow you don't. And then in the end you find yourself so weak that you can't even serve the Lord. E nós somos, como diz em Romanos, nós somos libertos da escravidão do pecado. And like it says in Romans, we're no longer slaves of sin. Em 1 Coríntios, abre aí, 15, 54, 55. In 1 Corinthians 15, Que fala assim, onde... Queria ler junto com vocês. Onde está? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu? Vamos ler de novo ali. 54, 55. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada pela vitória. when the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Onde está? Onde está a morte? Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? O mesmo aguilhão que nós vimos lá no início, que era o que empurrava para o pecado. The same sting that we saw in the beginning, which is what pushes you towards sin. Jesus já venceu. Jesus has already have the victory over Por it. isso que a lei ela te leva para Cristo. That's why the law it should take you to Christ. A lei ela não tá para te condenar, ela tá para te levar para a direção correta. The law is not there to condemn you, it's there to take you in the right A, direction. a lei não tá aqui para você sentir oprimido por ela. The law is not there for you to feel oppressed by it, Mas para você saber que existe vida. Essa morte que foi vencida é morte eterna. but it's for you to see that there is life, because this death that Christ has the victory over is eternal death. O dia que você levantou a sua mão para Cristo, a sua vida eterna começou. The day that you lifted your hands up and accepted Christ, your eternal life started. Vai ter um dia que nós vamos sair desse corpo. There's going to be a day when you're going to leave this body. Mas nós já vivemos uma vida eterna. But we are already living an eternal life. Quando você entender que você já foi comprado, When you understand that you have already been bought, quando você já foi perdoado, when you've already been forgiven, que essa força
que nós precisamos, e essa liberdade vem simplesmente do Senhor. and that the strength and the freedom that we need comes only from Christ. Você entende que você vive uma vida eterna com o Senhor. You understand that you live an eternal life with Christ. E a nossa resposta deve ser em louvor a Deus. And our response should be in adoration to God. Não tem nada que você possa fazer para pagar. There's nothing that you can do to pay him back. Não vai viver uma vida bagunçada. You're not going to live a messed up life. Porque você entendeu que o preço que foi pago. Because you understood that the price that was paid. Por isso que nós tentamos andar uma vida o mais correta possível, mesmo sabendo quem somos. This is why we need to try to live a life that is as correct as possible, even knowing who we are. Mas nós sabemos quem Ele é We know who he is, e sabemos para onde vamos. and we know where we're going. Jesus é a nossa vitória. Jesus is our victory. Eu quero que você se coloque de pé. I want you to stand up. Quando nós entendemos que nós somos em Cristo, When we understand who we are in Christ, nós entendemos que essa lei está aqui simplesmente para nos levar até Ele. we understand that this law is here only to take us to him. Na sociedade nós temos leis que nos impedem de ir para a cadeia também, né? In society, we have laws that stop us from going to prison. Não deveria ter lei para certo tipo de coisa. There shouldn't be a law for certain things. Mas nós sabemos que se não existissem leis, But we know that if there isn't laws, algumas pessoas iriam sair matando a doidada aí. some people would go around killing everyone in front of them. A lei é para colocar ordem. The law is to place order. Eu não preciso ser informada de que eu não devo matar ninguém. I don't need to be told that I shouldn't kill anyone. Eu não tenho intenção de matar ninguém. I don't have the intention to kill anyone. Eu não mato ninguém porque eu tenho medo de ir para cadeia. I don't not kill someone because I'm scared to go to prison. Eu não mato ninguém porque eu não acho que tem lógica eu sair matando ninguém. I wouldn't kill someone because I know that it doesn't make any sense to kill someone. Quando você entender que a lei de Deus não é para te punir, When you understand that God's law is not to punish you, você não precisa da lei de Deus, you don't need the law porque você já sabe que a lei dele é Cristo, because you already know that his law is que o seu Christ. ponto de adoração é Cristo, That your place of adoration is Christ. que a sua liberdade está em Cristo. That your freedom is in Christ. Jesus, ele morreu para nos trazer essa liberdade. Jesus died to bring us this freedom. O sacrifício de Jesus foi simplesmente para mostrar: você não consegue cumprir essa lei. Jesus' sacrifice was exactly to show us that we can't live out this law. Eu me torno justiça para que você possa ter vida. Justiça de Deus. He became the justice of God so that we could have life. Feche os seus olhos. Close your eyes. O Senhor não quer que você viva uma vida de condenação. The Lord doesn't want you to live a life of condemnation. Ele quer que você tenha uma vida de vitória, uma vida caminhando com Ele. He wants you to have a life of victory, a life walking with Him. Todos os dias o diabo vai te tentar. Every day the devil is going to tempt you. Todos os dias você vai ter situações que você vai ter que... Para que lado eu vou? Every day you're going to have situations where you're going to ask, which way am I going? Para isso que existe o Espírito Santo. That's why we have the Holy Spirit. Para nos fortalecer. To strengthen us. Para nos direcionar. To direct us. O Senhor morreu para nos dar vida. The Lord died to give us life. Senhor amado, nós pedimos a Tua ajuda, a Tua força. São tantas situações que às vezes nós não entendemos. Tantas situações e tantas leis que muitas das vezes nós quebramos mesmo sem saber. Que o Senhor coloque a Tua lei no nosso coração, para que não seja pesado de fazer.
para que não seja, Deus querido e santo, para que nós não tenhamos que obedecer simplesmente porque tem que obedecer, mas nós venhamos a obedecer porque nós te amamos, porque nós sabemos quem tu és, nós sabemos o preço que foi pago pelas nossas vidas. Que o Senhor guarde os nossos corações, guarde os nossos pés, guarde os nossos caminhos na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, orienta as nossas mentes, ó Deus. Que os nossos corações não tenham saudade, ó Deus querido e santo, daquilo que é errado, daquilo que nos tira da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nos leva, ó Deus querido e santo, pelo caminho eterno. Nos faz entender que nós estamos já vivendo uma eternidade. Eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Livre pra viver a tua vontade, e ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Espírito sobre a carne. Que o Espírito Santo de Deus tenha sempre mais força na sua vida. May the Holy Spirit always have the strength in your life. Essa luta não vai parar. This fight is not going to end. O diabo não vai parar. The devil is not going to stop. Mas você é livre em Cristo. But you're free in Christ. E se você pecar, And if you sin, existe perdão. there's forgiveness. Existe perdão. There is forgiveness. Não viva debaixo de condenação. Don't live under condemnation. Jesus veio para te trazer liberdade. Jesus came to bring you freedom. Ora ao Senhor, falando: Senhor, me ajuda. Pray to the Lord, ask Him to help you. Me faz me sentir livre. Help me to feel free. Eu não quero viver debaixo de condenação. I don't want to live under condemnation. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
música, você é livre. It's not just a song, you are free. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Toda adoração, toda exaltação. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, If you've never given your life to Christ, se você ainda vive debaixo de condenação, if you're still living under condemnation, eu gostaria de te convidar I would like to invite you para dar sua vida a Cristo. to give your life to Christ. Tirar todo o peso, Take away all the weight, todo o aguilhão, all the sting. seja liberto, Be free em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Sou livre. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós somos livres. Livres, Jesus. Livres, Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus irmãos, nós estamos encerrando, mas eu quero trazer uma palavra para os irmãos. We're coming to an end, but I want to bring a word to you guys. Eu quero perguntar primeiro, quantos aqui nasceram num lar cristão? And I Levanta want to sua mão. ask, how many people were born in a Christian home? Raise your hand. Muito pouco, né? Very few. Nós, há uns 3 meses atrás, About 3 months ago, nós tiramos uma foto em família. we took a family photo. Eu vou dar um exemplo aqui, agora os irmãos vão entender o que eu quero dizer. I'm going to give an example. You'll understand what I'm trying to say. Jesus Cristo, quando ele queria ensinar alguma coisa para as pessoas, Jesus, when he wanted to teach something to people, ele usava o exemplo de coisas que estavam próximo das pessoas. he used examples of things that were close to the people. Então, quando Jesus falava, as pessoas iriam entender exatamente aquilo que Jesus queria dizer. So when Jesus spoke, people would understand exactly what Jesus was trying to say. Então, eu quero dar um exemplo de uma coisa e quero jogar na vida, aplicar na vida espiritual nossa. So I want to give an example of something and apply it to your spiritual E eu life. quero que os irmãos entendam o que eu quero dizer. And I want you to understand what I want to say. Então, há uns 3 meses atrás, So 3 months ago, nós tiramos uma foto em família. we took a family photo. E quando eu olhei aquela foto ali, eu falei, meu Deus do céu. And when I looked at that picture, I said, Essa oh my pessoa God, nessa foto aí não sou eu. this person in this picture is not me. E eu pesei, estava quase 93 quilos. And I weighed myself and I was almost 93 kilos. Eu não acredito que existe coincidência, eu acredito em providência de Deus. I don't think that there's coincidences. I believe that there's the providence of the Lord. E em minha mente era o seguinte, olha, eu tenho que perder peso urgente. And in my mind, I said, okay, I need to lose weight urgently. Mas eu nunca vivi isso na minha vida. But I never lived this before. E conversando com o irmão, aí, especificamente Bruno ali, nosso irmão ali, And speaking to Bruno, e eu nem sei como foi o assunto, ele falou, pastor, tem um grupo aqui. and I don't even know what was the topic, but he said, Pastor, there's a group. E o irmão, ele me colocou nesse grupo de pessoas que estavam perdendo peso, queria perder peso, queria fazer dieta. And he added me to this group chat of people who were dieting and wanting to lose weight. E então nós começamos ali uma jornada com muitas pessoas nesse grupo. And so we started this journey with a lot of people in this group. E eu fui uma pessoa que gostava demais, gosto demais de doce, meu irmão.
And I'm a person who loves sweet things. Só que aí eu tive que abrir mão dos doces agora. But then I had to let go of some of the sweet things. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. I had to give up a lot of things. E eu tive que começar a ir na academia agora. And I had to start going to the gym. Essas coisas nunca fez parte da minha vida, These were nunca. things that were never part of my life. Eu nunca sabia que quer fazer dieta, meu irmão. I never knew what it was to be on a diet. Mas só que eu tinha que fazer But I had to do it para conseguir meu objetivo, que era perder peso. to reach my goal, which was to lose weight. E por incrível que pareça, meus irmãos, nós estamos nessa jornada aí, né? And as incredible as it sounds, we're on this journey. E tem dia, meus irmãos, And there's days que dá vontade de chutar o balde e você comer tudo que tem possível. that you just want to give up and eat everything that you can eat. E você fala, meu irmão, para que eu estou perdendo tempo nessa academia? Entre aspas. And sometimes you could even say, why am I wasting my time Para in que this eu tô gym? comendo ovo toda hora? Eu não aguento comer ovo. Why am I eating eggs in every meal? I can't stand the eggs anymore. Porque eu tenho um objetivo para isso. But because I have a goal. Porque quando eu olhei aquela imagem ali, naquela foto, não era eu. Because when I looked at that picture, it wasn't me. Porque eu não consigo, você não consegue imaginar você daquele jeito ali. Because you can't imagine yourself in that way. Então você só imagina você quando você vê a sua foto realmente. So you can only see it when you actually look at the picture of yourself. Então, às vezes nós queremos desistir. So sometimes we want to give up. Então, o que tem a ver isso com nossas vidas? And what does this have to do with our lives? A primeira pergunta que eu fiz para os irmãos, quem nasceu no lar cristão? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. The first question that I asked you guys was who was born in a Christian home? A And very few people raised A their pastora hands. fez um convite aqui nessa noite. Quem queria dar a vida para Cristo, não vem ninguém à frente. Então, eu acredito que todos aqui, um dia na sua vida aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. When it was asked if anyone wanted to give your life to Christ, nobody came forward. So I would like to believe that everyone one day has accepted Jesus as their one and only Savior. Então, você que não nasceu no lar cristão, eu presumo que a sua vida era de um jeito antes. So you who wasn't born in a Christian home, I would presume that your life was a different way before. Você fazia coisas que você não faz agora. You did things that you don't do now. Você começou a abrir mão de coisas que você não abria antes. You started to give up things that you didn't give up before. Da mesma forma, meus irmãos, que eu tive que abrir mão de muitos doces para viver uma dieta. In the same way that I had to give up a lot of sweets for me to live Que eu a life sei que é o melhor para minha vida. that I knew was the best thing for my E life. que eu não posso, meus irmãos, de forma alguma, And I can't in any way começar a comer muito doce, porque eu vou voltar à minha forma que é antiga. start to eat a lot of sweets again, because Então- if not, então- I'm going to go back to the way I was. Então você que deu a sua vida para Cristo, está nessa caminhada agora. So you who has given your life to Christ and is on this journey now, Você está abrindo mão de muitas coisas. you're giving up a lot of things, E eu tenho certeza absoluta nisso. and I'm sure of this. Tem dias que você quer desistir de tudo. There are days where you want to give up on everything. Conforme um pastor falou no nosso retiro de casais. Like how the pastor said in the couples Em retreat. um dia você quer conquistar o mundo para Cristo. One day you want to gain the whole world for Mas no Christ. outro dia seguinte você quer desviar, afastar dos caminhos do Senhor. But on the other day you want to abandon the ways of Christ. Então você que está nessa caminhada cristã, So you who's on this journey with Christ, não desista. don't give up. Não desista. Don't give up. Eu sei que você está abrindo mão de muitas coisas. I know that you're giving up a lot of E things. tem dia que parece ser difícil realmente para você. And there are days that are really hard Mas eu for quero you. dizer para você But I want to que tell você you está caminhando that you are on para the o right melhor da sua vida. You are on the best path Para of o your life. melhor da sua vida. You're walking towards Meu the irmão, best of fazer your life. dieta é difícil. To be on a diet is hard. Fazer academia é To difícil. go to the gym is
hard. Mas quando mais você faz, But the more you do it, mais você faz dieta, the more that you mais diet, aquilo ali vai fazendo parte da sua the vida. more that becomes E part aquilo of your ali vai life. fazendo ser rotina na sua And vida. that becomes routine in Quanto your life. mais você está próximo de Deus, The closer you are to God, esse cristianismo então and the closer you are to é um estilo de vida que você adota agora. it becomes a lifestyle.